Fala pessoal, beleza? Do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, a partir do 13, diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. 14. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Quando eu não era convertido, eu já percebi algumas coisas e me questionava muito: por que tantas denominações, por que tantas placas de igreja, se o evangelho é apenas um? A salvação, ela não é difícil de se entender, o plano de salvação, ele não é difícil de se entender, a sã doutrina, ela não é difícil de se entender. E quando eu li a primeira vez o apóstolo Tiago dizer assim, que esse tipo de sabedoria ela é terrena, animal e diabólica, ela me fez parar para pensar em cada uma dessas três coisas. Terrena. Por quê? A sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, a sabedoria do homem. Porque ela está limitada àquilo que os olhos podem ver, sabe? Se a pessoa não é uma pessoa de oração, uma pessoa bem espiritualizada, ela sempre vai julgar pela aparência. Isso é inevitável, é de todos nós, faz parte do ser humano. A gente é falho, a gente é carnal, a gente é natural. E a gente sempre tende a julgar as coisas pelo que vemos, por aquilo que está diante dos nossos olhos. O apóstolo Tiago também diz assim, que ela é animal. Animal é um preceito do que foi dito agora. A gente é carne, a gente nunca viu as coisas sobrenaturais com os olhos físicos. Tudo que a gente tem são experiências sensoriais, experiência durante um sonho. Tem pessoas que veem o mundo sobrenatural. Eu nunca tive essa experiência de ver o sobrenatural, sabe? Mas tem conheço pessoas que já tiveram essas experiências. Mas não é algo padrão para todo mundo, entende? Então a gente sempre tende a ver o mundo primeiramente de uma forma natural. E depois, se a gente praticar o relacionamento com Deus, ele passa a abrir mais a nossa visão sobrenatural. E a terceira coisa que o apóstolo Tiago identifica e coloca aqui, que a meu ver é a parte que mais complica, porque é a parte, digamos, que potencializa as nossas más obras. Muitas das vezes quando a gente vai levar a palavra para alguém ou repassar entendimento, às vezes, se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo o contrário. Por exemplo, na hora de exortar uma pessoa, na hora de pregar para uma pessoa, dependendo da maneira como a gente fala, se não houver temperança, se for uma palavra muito dura ou se for uma palavra sem muita sensibilidade, sabe? Você corre o risco de perder aquela pessoa, daquela pessoa te achar um chato, daquela pessoa te achar mais um religioso, daquela pessoa te achar um santarrão, entendeu? Que é a palavra diabólica. Diabólica por quê? A gente descende do primeiro homem, que foi Adão, segundo Gênesis, segundo a palavra de Deus. A gente tem um DNA adâmico, se é que vocês podem me entender. E depois de Adão, todos os homens pecaram. Todos os homens. O apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos que não existe um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. É Jesus Cristo, né, que faz o resgate dessa pessoa. Quando uma pessoa não necessariamente aceita Cristo, mas confessa a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, Jesus começa a transformar aquela pessoa, o entendimento dela, e ela passa a entender que sem Deus ela não é ninguém, sem Deus ela não é nada, sem Deus ela não passa de uma pessoa pecadora. E
quando a pessoa conhece Jesus Cristo e tem esse convertimento e tem essa confissão de Jesus, a vida daquela pessoa é transformada. É por isso que o apóstolo Paulo diz que em Cristo somos novas criaturas. Como a palavra de Deus fala, eis que as coisas velhas passaram e eis que tudo novo se fez. É assim que acontece na vida de uma pessoa que é alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que é transformada pelo Evangelho. Ela sofre uma novidade de vida, entende? E a nossa característica diabólica é justamente o pecado original, a nossa inclinação para as coisas malignas. Todos nós temos uma inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus. É o Espírito Santo que trabalha em nosso ser, em nosso cerne, para que a gente possa viver uma vida, sabe, de santidade. Não digo com isso que o cristão ele não peca. Pelo contrário, o cristão continua pecando, mas não de maneira deliberada. Às vezes por uma fraqueza ou outra ele acaba pecando. Mas aquela lei, a lei do pecado já não vigora naquela pessoa, no cristão. Entende? O que vigora na carne do cristão, de fato, é a lei de Deus. Então ele se esforça pelas coisas de Deus. Não que ali ele esteja justificando a sua salvação, entende? Porque o ato da salvação é algo totalmente dom de Deus. É totalmente um dom de Deus. A única participação do homem é simplesmente que ele confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A tarefa de salvar o homem é de Jesus Cristo. Foi para isso que ele veio à Terra. É para isso que ele sofreu no madeiro. Uma coisa que causou essas divisões de várias denominações hoje a gente tem é justamente essa questão. O homem permitiu que o seu intelectual, sabe, afetasse aquilo que ele recebe de Deus, a sabedoria que ele recebe de Deus. E quando o ser humano permite que o seu lado intelectual e natural assuma algum tipo de controle, algum tipo de influência sobre aquilo que ele recebe da parte de Deus, a revelação da palavra, cara, o que vai acontecer é que essa pessoa pode se transformar numa pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, soberba. Porque o homem, por exemplo, com certeza tem vários líderes, inclusive conhecidos, que aprenderam a doutrina de uma maneira, certo? Às vezes até se equivocaram em interpretações e talvez no fundo sabem que estão equivocados em uma doutrina ou outra, mas eles são incapazes de voltar atrás. Por quê? Porque muitas das vezes eles já têm cursos lançados, eles já têm vídeos no YouTube falando sobre aquela doutrina que ele via daquela forma. Aí, tipo, à medida que o cristão vai evoluindo, vai aperfeiçoando sua fé e meditando na palavra, o que acontece com esse cristão? O aperfeiçoamento do seu entendimento. Então é normal passar por um processo de desconstruções de algumas coisas. Eu passei e passo por essa experiência, sabe, de desconstrução de visões teológicas acerca da palavra de Deus. É natural que isso aconteça. E é bom que isso aconteça. Sabe, se você é um cristão e você tem a impressão de que do princípio da sua fé até aqui, você não precisou sofrer nenhuma desconstrução, desculpa. Alguma coisa de errado tem. Porque é impossível que desde o início até aqui a gente cresça num perfeito entendimento. É impossível. Impossível porque a gente ainda está aprisionado num corpo mortal. Não. A gente está aprisionado ainda num corpo mortal, num corpo que tem vontades, num corpo que tem o seu próprio jeito de pensar. É natural que a gente interprete mal alguma coisa no começo, é natural. A questão é se a gente vai permanecer na ignorância, se a gente não vai buscar mudança, se a gente não vai buscar entender melhor um texto. E a única forma para aperfeiçoar o meu entendimento da palavra, aquilo que vem de Deus para mim, a sabedoria que vem do alto, é justamente meditando na palavra como um todo, jamais isolando versículos e justificando alguma crença, alguma doutrina baseada em poucos versículos, ou que você defenda a interpretação de um versículo de tal maneira que chega uma pessoa depois e fale, essa passagem aqui contradiz o teu entendimento sobre esse versículo aí, tá me entendendo?
Isso acontece muito. E a única forma que eu de, de não passar por isso, ou de passar muito menos por isso, é justamente tendo uma visão panorâmica da palavra de Deus, sabe? É quando você medita texto por texto, sabe? A Bíblia inteira. Justamente porque quando eu leio, eu não gosto de ler só por ler. Eu tenho que ler e meditar, e aquela palavra que eu não sei o significado, eu busco o significado, eu busco entender o que de fato significa aquela palavra, justamente para não ficar brecha, justamente para não ficar lacuna, justamente para não ficar dúvidas, porque é na dúvida que o maligno opera. O nosso adversário, o adversário de nossas almas, ele age justamente nas nossas dúvidas. Quando o Senhor Jesus foi ao deserto para sofrer 40 dias, o maligno apareceu para Jesus e tentou Jesus de três maneiras. Tentou pela necessidade física de comer, tentou pela necessidade da provisão e tentou pela necessidade de devoção, de adoração a Deus. Todo mundo conhece essa passagem que, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Olha, se tu és o Filho de Deus, transportou Jesus para cima de um pináculo e ali disse, olha, se tu és o Filho de e por último, mostrou todos os reinos da terra e disse, se tu prostrado me adorar, tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. E Jesus tinha uma resposta para todas essas três situações, com a palavra de Deus, é claro. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, na segunda forma de tentação, né? E na terceira, só a Deus prestará culto. Ou seja, a importância de conhecer bem a palavra de Deus, para que quando vinha, o diabo tentou Jesus justamente pela palavra, por distorções, pequenas distorções, sabe? São essas distorções que causam as confusões. É uma vírgula, a tirada de uma vírgula, sabe? Já é o suficiente, um simples tirar de vírgula já é o suficiente para alterar o texto. Uma palavra fora de ordem, a troca de uma palavra com a outra, sabe? Tudo isso gera dúvida, tudo isso gera inconsistência no texto bíblico. E daí a importância de você conhecer bem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele admoesta Timóteo sobre isso. Olha, procura se apresentar a Deus como obreiro de valor, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, sabe? E tem uma passagem aqui que fala, muitos de vós, o apóstolo Tiago, né, ainda, muitos de vós, irmãos, não quereis ser mestre, por quê? Porque herdará maior juízo, ou seja, aquele que tem o dom de ensinar, aquele que tem a vocação para ensinar, um fardo grande, porque imagine, tipo, ele não pode ensinar errado, porque se alguém aprender errado por causa dele, recairá sobre ele, sabe? Então, sobre a gente que gosta de falar sobre a palavra de Deus, que a gente tem que ter esse feeling, sabe? A gente tem que ter essa pegada de buscar o entendimento correto da palavra, de meditar, orar por cada texto, para que Deus possa dar um entendimento sobre cada texto, justamente para que não fique a dúvida, entende? Aí do 17, né, de novo, mais uma vez, mas a sabedoria que vem do alto vem e é primeiramente pura, ou seja, quando a palavra é de Deus, quando o entendimento vem de Deus, ele é puro. Você não encontra resquício de orgulho quando o irmão está falando, você não encontra prepotência quando ele está falando. Ela é pura porque vem do céu. Depois pacífica, ou seja, ela pode até confrontar. A palavra de Deus, ela confronta mesmo. Mas é um confronto que gera na pessoa ira, não é um confronto que gera na pessoa que está ouvindo um sentimento de depreciação. Quando alguém fala da parte de Deus, da sabedoria que vem do alto, de maneira pura e de maneira pacífica, o fruto é bom, é uma demonstração que a pessoa entende, não, realmente. Agora sim, lógico que tem pessoas que não importa a forma mais pacífica que você venha falar com ela, ela sempre vai achar que está certa na razão dela, ela nunca vai dar o braço a torcer. Vamos fazer um discernimento dessas pessoas, lógico. Pacífica, moderada,
Ou seja, a pessoa quando ela fala da parte de Deus, por uma sabedoria divina que vem do alto, ela fala de boa, ela fala tranquilo, ela fala mansamente. Mas não confundamos, hein? Lógico, tem pessoas que falam de uma maneira mais enérgica, não necessariamente nervosa, não necessariamente de imposição, com prepotência, não necessariamente. Existem pessoas que têm a voz mais impostada, sabe? Tem a voz mais grave, ou tem a voz mais forte, e que pode causar essa impressão. Ela é tratável, ou seja, ela é maleável, ela não é uma palavra enrijecida que pronto, não. Com a pessoa que tem a sabedoria do alto, ela sabe trazer uma palavra tratável. E também no sentido de tratar a pessoa. Chegar alguém falando da parte de Deus com sabedoria, tem capaz daquela pessoa melhorar o astral dela só com as palavras daquele irmão. É cheia de misericórdia. Preciso nem falar da misericórdia, né? E de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ponto-chave para terminar a minha experiência que eu queria passar para vocês. Ela é imparcial, sabe? Ela não tem parcialidade, ela não favorece um grupo religioso, ela não favorece outro grupo religioso, ela favorece a palavra de Deus, o Evangelho. Você não consegue identificar, quando alguém fala da parte de Deus com sabedoria que vem do alto, você não consegue identificar uma certa exaltação de um sistema religioso ou de outro, sabe? Você consegue... Você não tem a ideia de divisão, você tem a ideia de que, opa, essa pessoa está falando da parte de Deus. Essa pessoa está falando com uma sabedoria que eu ainda não vi, que não tem como identificar se é de um sistema religioso tal, se é do outro, sabe? Fim 18, irmãos. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz. A sabedoria que vem do alto, ela nunca vai causar confusão. A sabedoria que vem do alto, ela vai confrontar corações, ela vai confrontar entendimentos. Não. A sabedoria que vem do alto, ela não causa confusão. Ela, pelo contrário, ela é cheia de bons frutos. Ela é tratável, ela é harmoniosa, ela é mansa, você fala com mansidão, não tem por que se exaltar, você não tem que provar nada para ninguém. A palavra de Deus, ela é recebida por fé, sabe? Não por imposição. A palavra de Deus, ela é recebida por fé. Então, se eu falo da parte de Deus, não tem por que eu perder a linha, não tem por que eu me exaltar. Quem tiver de receber a palavra de Deus vai receber. Quem tiver de receber o entendimento, a doutrina, vai receber. Entende? Não é mediante a minha imposição, a minha ideia está certa, a sua está errada. Não, longe disso. A sabedoria que vem do alto não é assim. A sabedoria que é dessa forma, que causa divisão, que é cheia de prepotência, que é cheia de fermento, de orgulho, sabe? De inchaço. Essa palavra, ela é de sabedoria humana. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica, porque ela causa divisão. Ela não causa o progresso, ela causa divisão, ela racha, sabe? Ela racha um grupo, ela racha uma amizade. A sabedoria do alto não. A sabedoria que vem de Deus, ela é marcada principalmente pelos seus bons frutos, porque ela provoca bons frutos. Quem estou falando até aqui, eu queria deixar um convite, cara. Conheça Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio à Terra, quando Jesus Cristo veio morrer por mim e por você, Ele não veio fundar uma denominação. Ele veio fundar uma igreja universal. E que ela não é demarcada por templos, ela não é demarcada por quatro paredes, por um sistema religioso negativo. A igreja do Senhor é dele e de mais ninguém. Simplesmente ele capacitou uns para administrar grupos, administrar um templo, uma casa de oração. Mas o Senhor não levantou uma igreja específica, ou duas ou três. A igreja dele é uma só. E em várias denominações a minha crença é essa, em que Deus vai salvar nas mais variadas denominações, porque o que salva não é determinada placa de igreja, o que salva é o sangue de Jesus Cristo que escorreu no madeiro, por mim e por você. É o sangue de Jesus que tem poder, é o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, que vai purificar você, se você der o primeiro passo.
E o teu primeiro passo tão somente não é aceitar a Jesus Cristo, porque é Ele que te aceita. O teu primeiro passo é confessar a Jesus Cristo, é dizer, olha, Senhor, eu perdi, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu estou andando em círculo, que eu não consigo nada na minha vida, que eu não tenho a verdadeira alegria, porque eu tenho que me alegrar através de um copo de cachaça, eu tenho que me alegrar através de um corpo, de uma outra pessoa, né? Através do sexo desenfreado, me alegrar dando volta nos outros, eu tenho que me alegrar fazendo outras coisas, e essa alegria ela é momentânea. Senhor, hoje eu decido, ó, preencher esse vazio que só o Senhor pode preencher. Faça isso. Eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. É só você ter fé e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fazer isso no conforto da sua casa, ou no ônibus, ou na rua, na escola, no trabalho, onde você quiser. Se você sentir que deve, se você sentir que você quer esse Jesus Cristo, então somente confessa. Faz a confissão, confessa com fé. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus, aquele que rege a minha vida e rege a vida da igreja dele, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está presente conosco. Eu tenho certeza que ele vai aparecer para você. Viu? Fica com essa palavra. Creio que o Senhor salva, o Senhor cura. Eu creio que o Senhor liberta. E verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus e que ele foi sepultado no seio da terra. E após o terceiro dia, ele ressuscitou, será salvo você e sua casa. Então somente creia no Senhor Jesus, então somente confesse. Até uma próxima oportunidade.